Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração em conjunto, orando em prol do bem e do bom para toda a nossa humanidade e para nós mesmos. Hoje, 3 de setembro de 2020, quinta-feira, né? A gente abre o olho, fecha o olho, a semana passou. 2 piscadas, o mês passou, né? Mas estamos indo e vamos fazer esse nosso trabalho que fazemos diariamente, de segunda a sábado, fazendo essa oração, essa união divina, essa união de forças que cada um doando seu material ectoplasmático e eletromagnético. E assim nós vamos fortalecendo a todos nós, né? Vamos fortalecendo as nossas ligações e vamos nos unindo aos nossos irmãos espirituais para orar em prol do bem e do bom. A gente não pode esquecer que nós estamos num momento muito difícil do planeta e toda energia, toda boa oração que nós possamos fazer em prol do bem e do bom e em prol do nosso planeta é muito importante, né? Porque essas orações ajudam a manter uma boa energia, ajudam a população planetária que está perdida a receber alguma coisa boa, né? Então, todos nós agora vamos fechando os nossos olhos, vamos fazendo aquele exercício de respiração, respirando profundamente, soltando lentamente, colocando coisas boas dentro de si, bons sentimentos, tirando as mágoas, as angústias, as inquietações. Vamos fazer esse trabalho, vamos nos acalmando e vamos procurar o nosso Pai Divino dentro de nós. Vamos nos unir também aos nossos irmãos cristificados, representantes do nosso Pai, nas mais diversas esferas do nosso universo. E vamos nos unir a todas as legiões angélicas, a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. A corrente socorrista, a de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, aos médicos, a mensageria divina, aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo ao nosso Pai a oportunidade de trabalho, esperando que ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, a oração de hoje está iniciada. E agora a primeira oração que o Zé vai fazer, a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e dos entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência,
teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora que eu acho que as pessoas, grande maioria já entrou, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Juntos formamos aquela usina de energias para trabalhar em prol do bem e do bom. E nós estamos estudando o último livro da Bíblia, né? O Apocalipse. Claro que esse último livro remete a algumas coisas, falamos de Daniel, falamos de Mateus, falamos de Lucas, tem algumas informações em Romanos que eu não falei, mas que tem, né? E aí nós ontem falamos rapidamente sobre os 4 cavaleiros, né? O branco, o preto, o amarelo e o vermelho, né? Então, isso nós já falamos, ele aparece no capítulo 6. Até o capítulo 6, eles falam várias coisas, colocam, mas é assim, pedindo para informar, para avisar, né? E usam algumas palavras que às vezes a gente não entende, não sabe mudar, né? Entender o significado. Entendam que quando a gente fala aqui, ele usa muito, a gente sabe que é ligado à Igreja Romana, que tem, na realidade, ela durante um bom período, ela foi extremamente rigorosa e foi bem dura, né? E isso aconteceu porque ela era a continuação de Roma, né? E daquilo que os romanos aplicavam, né? Porque eles aplicavam a força para aqueles que não iam contra, porque eles queriam que fosse tudo dentro do que era a vontade deles. Nesses capítulos anteriores, né? Foi colocado a mulher, né? Isso é a verdade doutrinária, o que significa nesse caso, né? A mulher, outra hora eles usam a noiva, né? Que é exatamente a doutrina, é o conhecimento doutrinário. Eles colocam, né, 2 dragões, que eles falam que foi quem lançou isso e que gerou o cavalo preto, os 2 dragões, que é o Império Romano e o Imperador. Né? Por quê? Porque o imperador comandava todo um império. E quando ele coloca as 2 bestas, é a Igreja Romana e o papado. Quando a gente fala papado, não é um homem, é toda aquela cúpula que comanda para manter aquilo. Eles falam muito tempo disso, né? Um se alimenta do outro para eles se sustentarem, né? E eles falam do cordeiro. O cordeiro é o que coloca, inclusive, igual ao filho do homem, que é o cordeiro, né? Que é o anjo relator do Apocalipse e que é o cavaleiro branco. E que mostra em alguns outros, começa a falar nele, eu acho que no 6 fala, mas no 14 também fala, no capítulo 14, que fala do menino, igual ao filho do homem, com o evangelho eterno, para dar para as nações e tudo mais, né? Então, esses tópicos eu quis deixar claro para vocês, para entenderem, porque é importante, eu estou dando uma pincelada, depois todo esse material que a gente está falando, eu vou tentar escrever de uma maneira clara, e pegar e vou colocar no nosso grupo para vocês olharem. Mas é importante vocês lerem, irem até a Bíblia e dar uma olhada também, né? Para poder entender, porque tem toda uma lógica, né? Tem todo lá uma sequência, tá bom? Bom, aí os 4 primeiros selos, né? Os 4 cavaleiros que nós falamos ontem, aí eles colocam nesse mesmo capítulo, que é o 6, eles falam dos dias de tormenta, né? Que a terra, de uma certa forma, não haverá vento, depois vai ter muitas ventanias, muitas chuvas, terremotos, vulcões,
o céu fica escuro, eles falam de várias coisas. No 6 ele fala dias de tormenta e pronto, né? Aí ele fala logo em seguida que haverá muitos tremores na terra e que o céu vai ficar, o sol vai escurecer porque as nuvens vão cobrir, né? E a lua vai ficar avermelhada. Então são sinais apocalípticos que que João Evangelista colocou, que é referente aos dias por vindouros, né? Os dias que vão acontecer para ter toda essa mudança, né? Para começar a entender que tudo isso vai mudar. O planeta não vai ficar mais simples. E aí, nesse mesmo item, ele fala que até o último homem da ilha mais distante vai sentir tremores dentro de si, não vai se sentir calmo e sossegado. E é importante a gente entender. Nós recebemos informações o tempo todo, a espiritualidade nos avisa, a espiritualidade nos alerta. Ela fala para a gente se ligar bem a Deus, para a gente entender a verdade, para a gente fazer o nosso melhor. É exatamente para isso. E mesmo assim, a gente se sente acuado muitas vezes, a gente se sente triste, abalado, nervoso, né? Então, imagina as pessoas que não têm ligação nenhuma com a espiritualidade, como elas estão se sentindo, e como elas estão passando, e como elas estão sofrendo. São nossos irmãos. Se fizeram bem, se fizeram mal, não me interessa, eu não sou justiça. São nossos irmãos, né? Então, essas orações que a gente faz, essa ideia que nós temos de orar por próximo, é para ajudá-los, para acordar, para fazer menos besteiras, porque esses irmãos perdidos fazem besteiras, né? Inclusive, o João Evangelista escreveu, né, que os políticos da época irão ter atitudes absurdas. Então a gente ora para eles, para não ter essas atitudes, né? Ou minimizar isso, né? Porque é importante. Aí eles falam no capítulo 7, eles falam de 4 anjos, que eles vêm para a terra, e aí a terra parou. É nesse momento que eu já tinha falado do sem vento, mas o sem vento é nesse momento. É aí no capítulo 7 que ele fala, né, que a terra parou e que aí não vai ter vento. E que nesse capítulo tem uma versão para aqueles que se ligam de verdade a Deus, né? Os que adoram a Deus em virtude e verdade receberão a marca para depois amar a Deus com mais verdade e virtude, né? Que marca é essa? É uma marca física, né? Nós temos marcas, muitas marcas nas nossas mãos e tudo mais, mas são as marcas espirituais, são as marcas de ligação, são aquelas marcas que nós estamos aprendendo que quando a gente ora para os outros, no meio dos outros, a gente se interioriza, faz contato com o nosso Pai, faz contato com toda a espiritualidade e faz o trabalho em conjunto. São essas amarras espirituais positivas, né? Essas marcas é que nos ajudam e que vão nos ajudar nesses dias, né? Aí, no capítulo 8, ele já coloca sobre o fogo, o incêndio, as destruições, né? Que o planeta ele vai se destruir. Nós sabemos, né, que já houve 5 mudanças no planeta e que a última foi de água, né? Teve um grande dilúvio, boa parte da Terra ficou submersa, outras partes se levantaram, a gente sabe toda essa história, e que quando
as águas voltaram para os seus devidos lugares e voltaram, mudou a configuração do planeta, o planeta ficou maravilhoso, porque ele foi limpo, né? A água é vida. Aí aquelas flores, as folhagens, tudo voltou e melhorou. E começou a ser repovoado tudo, né? Então a gente tem de entender que já teve mudança, só que essa vai ser um pouco pior, porque essa não vai ser com água, vai ser com fogo, né? Então a destruição é grande e essa destruição vai gerar vários problemas. Então aqueles que estiverem mais ligados vão ter mais discernimento para entender e tomar decisões mais acertadas, porque o grande problema é a loucura das pessoas. O medo faz as pessoas fazerem muitas besteiras e nós não podemos ter medo. Nós temos, claro, nós vamos ficar aflitos hoje com esse avant-première que nós tivemos dessa Covid, que todo mundo ficou preso em casa. Muita gente ficou nervosa, muita gente ficou assim, instável. É verdade. A gente sente a energia mais baixa, mais negativa. É verdade. Mas isso é para a gente aprender, para a gente se sustentar, se fortalecer, entender que é daí para cima que a gente vai ter de lutar. E se a gente ficar bem, se a gente ficar lúcido, a gente vai continuar fazendo nossas orações, vai continuar entendendo e sabendo separar o certo do errado e seguindo o nosso caminho e podendo ser bons exemplos. Então nós precisamos entender isso, né? Que se foi avisado é por merecimento. Então vamos usar esse aviso e vamos nos preparar de verdade, como a gente tem feito, né? E aí, eles aí falam, depois do fogo, da separação das ovelhas e dos cabritos, que só a terça parte vai permanecer no planeta, as outras 2/3 vão sair. Ai, mas que horror, vai acabar o mundo. Não vai acabar nada. E ninguém vai morrer, porque nós somos todos eternos. Podemos desencarnar pelos acidentes naturais, podemos desencarnar pela idade ou por doença. E podemos acordar numa próxima encarnação aqui ou em outro planeta, mas nós vamos continuar a nossa evolução. Isso é importante. Se a gente não está preparado para evoluir aqui, a gente vai estar lá e vai começar. Vou repetir um ano? Repetiu, mas vai continuar. Nós temos a eternidade para evoluir. Claro que ninguém quer repetir ano, claro que ninguém quer sair daqui. Então, vamos fazer a nossa parte e tentar o nosso melhor, né? Mas eles avisam. Veja que isso está escrito, está avisado. Cabe a nós nos prepararmos para isso, né? E aí eles colocam, né, ainda no capítulo 8, não, aí já é o capítulo 9. Então eu vou falar amanhã do capítulo 9, né? Então, é isso. Ninguém aqui está querendo que a gente vá lá fazer retaliação contra quem quer que seja, porque se a gente fizer isso, a gente está criando negatividade. Nós estamos tentando, quando a espiritualidade avisa, quando eles trouxeram isso, quando Jesus mandou escrever o Apocalipse, era para preparar as pessoas para entenderem o que está para acontecer e para se preparar psicologicamente, espiritualmente, fisicamente para os dias de hoje, né? Se vai acontecer tudo isso aqui, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10, 50 anos, eu não sei. Nós sabemos que nós estamos no período apocalíptico, mas eu não sei a hora que vai dar o boom. Também não interessa. O importante para nós agora, nesse momento, é saber o que eles nos avisam, nos prepararmos para sermos os melhores possíveis, entender da nossa relatividade e trabalharmos nas nossas qualidades, para a gente se fortalecer.
E essa ligação. E é o que eu estava comentando com meu marido outro dia, e é verdade. Todas essas, não só com ele, com a Paula, com um monte de gente, a gente já comentou que todos esses trabalhos que a gente tem feito diariamente só está nos fortalecendo. Não podemos ir para o nosso espaço? É verdade. Faz falta? Para mim faz muita falta e acredito que para vocês todos. Mas esse trabalho está nos fortalecendo, porque nessa dificuldade a gente está unido. Então, se os dias acontecerem e nós não pudermos sair de casa, nós vamos continuar unidos. Se a gente não conseguir se falar e se ver e se comunicar pelos escritos, nós vamos fazer isso energeticamente como a gente estava fazendo antes. Né? Vamos marcar todo dia o horário, meio-dia, fazer oração, como o Fábio falava? Vamos, às vezes ele ainda fala, vamos fazer. E aí vai. É isso que é importante. Nós recebemos um presente, vamos entender isso, que nós estamos nos preparando e sendo um exemplo, talvez até para as próximas gerações que vão ter de fazer isso. Eu não sei se seremos nós que vamos fazer ou os próximos, né? Tá certo? Então, o que eu gostaria de falar hoje sobre isso, né? Sobre esses itens, e nós fomos até o capítulo 8, tá? E aí, amanhã a gente continua. Deixa aqui que eu vi que tem umas... É engraçado que eu sento um pouco mais para trás e vou chegando, daqui a pouco só tem o rosto aqui, né? Mania de italiano de falar com a mão é uma coisa. A Mônica, muita limpeza e a cor roxa intensa. Tá com saudades de você, dona Mônica Machado. A Cíntia, pude acompanhar a terra sendo envolvida pela cor rosa, graças a Deus. E ela continua. Pude acompanhar limpeza nas casas e hospitais. E também pude acompanhar nós sendo envolvido por uma luz de cor roxa, graças a Deus. E ela continua. Pude acompanhar envolvimento intenso nos hospitais pelas mensagerias, graças a Deus. De novo a Cíntia, ainda bem. Vi crianças envolvendo a muitos em uma roda e também vi as crianças entregando girassóis para todos nós, graças a Deus. Dona Maria, essas orações fortalecem e amparam nossos espíritos, graças a Deus. Bom, gente, então agora vamos começar os nossos pedidos, as nossas energizações, né? Vamos, enquanto o Zé vai fazer o término da restauração, né? Você vê, são todas orações, essa também é uma outra que a gente pode falar que é dos momentos apocalípticos, né? Essa poesia de Oswaldo Polidoro. E vamos fazendo os nossos pedidos de ordem particular, né? Nos ligando, pedindo pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos doentes que a gente gostaria de pedir. Vamos pedindo uma limpeza nas nossas casas, vamos fazendo esses nossos pedidos particulares enquanto o Zé lê a oração. O término da restauração. Salve exalta doutrina do caminho, de raízes iniciáticas transcendentais, fincadas por Deus com divino carinho, regada por santos mestres ancestrais. São Ramas, Budas, Vedas, e os Hermes, Orfeus, Zoroastros, iniciando multidões, Krishna e Pitágoras, sacudindo imerses, são lumes divinos, iluminando rincões. Dos sagrados eventos, no entretanto, Moisés levanta o brado inflamante, e João Batista, que aponta o modelo santo, para ser conhecido o verbo divinizante. No Cristo modelo, a síntese da sua lei, moral, amor e revelação generalizada, graças do céu concedida a humanas grei, promessa cumprida, bandeira desfraldada. Roma desponta
em corrupção patente, insulta o Consolador, impõe simulações, manobras, inquisições, julga-se permanente, semeia ignorância, obscurece a geração. Volta Elias, restaurador, Jesus o disse, é Kardec, para antes de tudo restaurar. Não entra Atos, Epístolas e Apocalipse, porém avisa, e que lhe cumpre reencarnar. Ao inteligente e honesto cumpre conhecer quem do bíblico profético paira no devido, que fariseus brotam procurando deter o término do trabalho por Deus prometido. Graças a Deus. Graças a Deus. O término do trabalho por Deus prometido, né? Nós temos de sair dessa idade e começar a ser mais maduros. Vamos então, todos nós juntos, nos ligando com aqueles irmãos que trabalham diuturnamente em prol do bem e do bom, fazendo aquela oração de energia para o nosso planeta. Vamos nos unir a eles ao redor do planeta e vamos pedir bênçãos divinas para todas as casas de todos os nossos irmãos do planeta. Vamos pedir grandes limpezas para as pessoas que habitam, trabalham, frequentam. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos os nossos irmãos que também são trabalhadores em prol do bem e do bom, que ajudam tanto, que fazem tantas coisas boas. Vamos pedir uma grande proteção nas nossas camas e em volta das nossas casas. Ampliando os nossos pedidos, pedimos pelas estradas, rodovias, ruas, transportes públicos e privados que cada um de nós usa, muitas limpezas e muitas proteções. Vamos pedindo pelas bibliotecas, pelas escolas, porque eu sempre peço bibliotecas e escolas, educação é muito importante, conhecimento, isso liberta a gente, mas o conhecimento de verdade, a educação de verdade, né? Então é sempre muito importante. É importante pedir para os hospitais, para as clínicas, casas de saúde. É importante pedir para os asilos. Para as penitenciárias, para os locais de pranto e ranger dos dentes, zonas de conflitos. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas em todos esses ambientes públicos, localizados em todo o planeta. E junto desses pedidos, quando a gente está falando que educação é importantíssima, vamos todos nos ligar a todos os educadores do nosso planeta, que eles realmente aprendam a educar estas crianças, porque essas crianças serão o futuro do nosso planeta. Então, que eles aprendam a pensar da forma que eles quiserem, que eles aprendam a a usar a inteligência, que é um dom de Deus, que é um predicado do nosso Pai, e que eles usem com sabedoria. Então vamos pedir muitas bênçãos para todos esses mestres, professores, educadores, que pensem de verdade no bem e no bom e não só na sua individualidade. A gente sempre pede isso para todos os políticos e dirigentes,
mas os professores também precisam ter essa consciência. Vamos pedindo bênçãos divinas para o nosso planeta, começando pela água. Toda a água composta que está junto conosco, a água de todos os seres do planeta, a água líquida dos nossos copos, jarras das nossas caixas d'água, a água das geleiras, dos mares, rios, nascentes, fontes, aquíferos, a água em estado sólido, líquido e gasoso. Vamos pedindo bênçãos divinas que todas as energias, todos os fluidos possam ser colocados para melhorar. A água que está composta no nosso planeta de todas as formas, jogando essa energia para marcar cada vez mais positivamente o planeta. Agora vamos pedir pelo reino mineral, que a água faz parte, pelo reino vegetal e animal. Vamos pedindo todas essas bênçãos divinas. Pedimos por todas as faixas espirituais, as faixas das subcrostas, das crostas e dos céus exteriores, que cada um receba o seu quinhão, aquilo que merece. Pedimos pela população planetária composta de encarnados e desencarnados. Vamos pedindo bênçãos a todos. E como fazemos sempre, aqueles que comandam, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que sejam mais altruístas e menos egoístas. Vamos todos juntos abraçar o nosso planeta e, como fazemos diariamente, vamos dar o nosso melhor sentimento de amor, de união, de fraternidade, para impregnar cada célula, molécula, átomo desse planeta. Que um dia ele vai realmente guardar isso e vai brilhar que nem uma estrela de tantos bons sentimentos que estiverem ali sendo transformados. Vamos agora partir para o final do nosso trabalho, agradecendo muito aos nossos amigos, entes queridos, conhecidos, encarnados e desencarnados, que tanto nos ajudam para a execução desse trabalho. Agradecemos as legiões angélicas maravilhosas. Agradecemos aos nossos anjos da guarda, mentores, companheiros de jornada evolutiva. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. Vamos agradecer a Deus agora, na nossa intimidade mais profunda.
conversando com Ele livremente. A Judite colocou: energias doadas foram transformadas em ajudas e bênçãos, graças a Deus. A Joana colocou: pude sentir muita energia na cabeça e mãos. A Mônica: luz verde muito forte que se transformou em partículas de luzes de várias cores. E muitas gratidões. O Zé Carlos vai fazer a última oração, oração ao princípio sagrado. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus. Gente, amanhã é sexta, às 2h30, no Divinismo, a Érica e o Jorge, que agora estão fazendo só de segunda e sexta, e nós às 20 horas aqui no Divinismo Perdizes. Agradecemos muito a oportunidade de trabalho, agradecemos a ajuda de todos, porque juntos fazemos essa energia fluir e essa energia se transformar nessa usina maravilhosa, doando o bem e o bom para todos. Muito obrigada, gente. E o Sampaio colocou aqui: uma forte energia nos ajuda em todos os sentidos, graças a Deus. Então, esperando que a oração tenha produzido o bem e o bom, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada, gente. Coração para vocês, né? Vocês doam tanto aqui. Tão lindo esses coraçõezinhos subindo assim, maravilhoso. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada.